Fala, torcida que canta e vibra, um excelente sábado, um bom final de semana de carnaval para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão nessa preparação para jogar contra o Guarani neste domingo pelo Paulistão e também essa apresentação de Arias como novo jogador do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Tá aí então, John Arias, novo reforço do Palmeiras. Daqui a pouco vamos colocar uma entrevista do Abel falando sobre o John Arias e sobre quando ele pode estrear pelo Palmeiras ou se ele vai chegar já como titular. Não tem vida fácil não, pelo menos é o que diz o Abel. Na prática é outra história. Mas ele fala de um ponto importante, André, na entrevista, quando perguntam para ele que ele diz que não voltaria ao Brasil se não fosse para defender as cores do Fluminense. Depois ele fala, pelo menos eu neguei o Flamengo, que também quis me contratar e eu não queria ir para esse rival direto do Fluminense. E aí ele veio para o Palmeiras. Boa noite, Marcela, boa noite a todos. Bom, essa coisa da rivalidade que está sempre em campo, né? Seja quando a bola está rolando, cada um para o seu lado, seja quando um jogador toma uma decisão como essa e é tratado por uma parte da opinião pública como um traidor, entre aspas, né? Como se os jogadores que deixam um determinado clube onde foram felizes, ganharam troféus, e para ir para a Europa, ou para ir para a Ásia, ou para ir para a Arábia, não importa. E aí quando retornam ao Brasil, escolhem outro clube, é como se eles tivessem feito algo errado. Quando na verdade o futebol oferece oportunidades aqui e ali, a depender das condições, da situação, das vontades e dos momentos. Como a gente conversou já algumas vezes a respeito da volta do Arias para o futebol brasileiro, o negócio em si colocou o Fluminense numa posição delicada. O Fluminense é o clube que vendeu o jogador. Ele teria que investir mais para garantir, não só, né, que o Arias voltasse a vestir a camisa do seu clube, o Fluminense, como, por óbvio, impedir que ele vestisse outra camisa. E que camisa seria essa? Como o próprio Arias disse, poderia ser a do Flamengo? Poderia. Não se sabe se o Flamengo fez muita força para que o Arias estivesse agora dando uma entrevista no CT do Urubu ou em qualquer lugar com a camisa do Flamengo. Imagino que a torcida do Fluminense estaria mais preocupada e também um pouco mais brava com o seu ex-ídolo, se é que a gente pode usar essa palavra. A minha opinião é diferente dessa. O futebol internacionalmente é um mercado. Os jogadores tomam as decisões que eles acham que tem que tomar no momento que lhes convém. E o Arias decidiu voltar para o Palmeiras. O Fluminense poderia igualar a proposta e também não achou que era uma decisão correta nesta altura. E aí cada um toca a sua vida. O Fluminense tem a perspectiva de um grande ano, o Arias também tem, com outra camisa. E eu tenho curiosidades, a principal delas. De que maneira o Abel vai usar o Arias nesse sistema do Palmeiras? Eu sei que a gente vai mostrar daqui a pouco o Abel dizendo que não existe um lugar garantido para ele no time, aquela coisa toda. Vamos poder opinar sobre isso também. Mas a minha curiosidade maior é de que maneira, qual papel o Arias vai interpretar no Palmeiras do Abel. Zé Arias que chegou e está com a camisa 11 agora, que era do Bruno Rodrigues. Olha, vamos ouvir então o Abel ontem, depois da vitória em cima do Internacional. Ele falou sobre a chegada do John Arias e disse que ele não tem cadeira cativa no time titular. Se você fecha o olho e imagina um jogador para entrar no seu time hoje, esse jogador é o Arias? Hoje está difícil entrar no time, porque a equipa está bem e vocês sabem que eu não dou camisetas a ninguém. Né? Eu não jogo com o nome que está atrás, porque quem treina os jogadores sou eu, e isto eu gosto, eu sempre cresci assim na meritocracia. Não deve jogar o nome, deve jogar quem treina melhor, quem está mais preparado, quem mostra rendimento no treino e durante o jogo, não é? Porque se fosse assim, já alguns jogadores que eu vejo aqui reformados pelo nome que têm ainda jogavam. O que eu te posso dizer é que, claro que estou muito contente por a nossa Presidente, porque isto são contratações de Presidente, não é contratações de treinador. Já falei que são contratações de treinador. E mesmo as que são de treinador às vezes não resultam, e mesmo aquelas que às vezes toda a gente se lembra do Hazard, que custou um dinheirão ao Real Madrid e não conseguiu jogar lá, portanto faz parte. O futebol é feito de decisões, acertamos umas, outras não. Mas o importante é que no final os acertos têm sido muito maiores e muito melhores.
Tá aí o Abel Ferreira, muito feliz depois da vitória, as entrevistas são mais leves. E é claro que os 25 milhões de euros estão nas costas do John Arias. É claro que ele vai ver treinamento, ele vai ver como encaixar, ele vai querer encaixar o John Arias de alguma maneira no seu time titular. Mas os 25 milhões estão ali. Seguindo ele, o Abel olha para ele também de uma forma diferente. Até porque ele pediu, ele fez questão, ele conversou com a diretoria e ele ficou insistindo para ter esse jogador grande como reforço no Palmeiras. Tá aí para ele. A pressão por contratações foi clara por parte do técnico do Palmeiras e ele está no direito absoluto dele de fazer essa pressão olhando para cima e muito rapidamente a presidente do Palmeiras, junto com a diretoria do futebol, resolveu essa questão e entregou ao Abel um tremendo jogador. O Arias é um jogadoraço, né? E até estranho, por mais que a gente entenda um treinador falando em meritocracia, e tem que ser assim mesmo, lembrando que jogadores de futebol conquistam a sua escalação por intermédio de bons treinamentos, boas atuações quando a oportunidade chega, mas seria um absoluto contrassenso o Palmeiras investir tanto, não só pelo valor que foi investido, mas quem é esse jogador, né? Seria um absoluto contrassenso se o Palmeiras contratasse o John Arias para ele ficar lá no canto do banco, esperando o Abel lembrar dele. É claro que não será assim e nenhuma contratação é uma garantia, todas são apostas, mas algumas apostas são feitas com maior convicção. E essa do Palmeiras no Arias é feita com muita convicção. Tá aí, que baita reforço tem o Palmeiras para essa e para as próximas temporadas, né? O John Arias assinou um contrato de 4 anos com o Palmeiras. O Abel até fala, né, que ele vai ter que chegar e brigar por posição, até porque o time do Palmeiras está encaixado, esses 11 que a gente viu nos últimos jogos, mas a gente imagina, né? O Palmeiras gastou 25 milhões de euros nessa contratação, o status que o John Arias chega nesse time. Basta saber agora em que lugar do campo ele vai entrar nesses 11 ideais do Palmeiras. E lembrando, o Gonzo já falou, né? O Palmeiras tem outro grande reforço que está no clube já desde o ano passado, que é o Paulinho, né? Que a parte física, claro, é um grande problema, mas a parte técnica também coloca o Paulinho como um postulante a titular desse time do Abel Ferreira, né, Jéssica? É normal, né? Todo jogador que chega, mesmo que seja um jogador com grife e um reforço de muito peso, que é o Arias, vai ter que brigar por posição, né? Acho que isso é uma questão de gestão de grupo, né? Gestão de vestiário. O Palmeiras está encaixado, sim, mas pode contar com mais coisas, pode fazer mais coisas. Eu acho que é isso que John Arias chega para oferecer para o Palmeiras. É isso que ele tem que oferecer para o Palmeiras. E talvez isso é que vai cavar a vaga dele na equipe titular. É oferecer um pouco mais do que o Palmeiras tem hoje. Um pouco mais de refino técnico lá na frente, de criatividade, talvez uma outra maneira de chegar até o gol, não só nesse jogo tão vertical. O Palmeiras nunca vai mudar essa perspectiva. Inclusive, nesse ano, volta a jogar bem, porque aquela garra toda de desarmar, de marcar, de fazer, cumprir o papel tático que o Abel quer, voltou a acontecer. Esse foi o jogo contra o Inter no Beira-Rio. Por isso venceu de 3-1, porque é muito valente, como a gente sabe que o Palmeiras, que é a característica desse Palmeiras da era Abel. Agora, em alguns jogos precisa, sim, ter uma outra maneira de criar. E o Arias, ele pode oferecer isso. Ele é um jogador que deve atuar pelos lados do campo, sim, mas ele também pode atuar pelo meio, se precisar em algum jogo, né? Não acho que ali é a melhor posição para ele, mas também pode fazer isso. Às vezes, se precisar povoar mais esse meio campo, né, fazer um outro esquema, dá para fazer com o Arias. E ele é esse jogador que no 1 contra 1, ele é primoroso, ele é muito, muito bom. Então, acho que difícil, ele sempre atuou no lado direito no Fluminense, o lado direito do Palmeiras tem o Alan, que vai muito bem. Talvez na esquerda, onde tem o Maurício. Já jogou hoje. Assim na seleção colombiana em alguns momentos, né? Ver como o Abel vai montar essa equipe. Agora, eu acho que esse processo, esse momento do Palmeiras, embora venha de resultados muito bons no Campeonato Brasileiro e no Paulistão também, né? Venha de resultados muito bons, ainda não é aquele jogo espetacular. Não é aquele jogo espetacular. Mas é um time que, enquanto está reconstruindo essa identidade com o Abel, porque começou a fazer isso de novo com jogadores diferentes que foi buscar no mercado, de outro perfil, tá vencendo. Então é o cenário ideal para um treinador, né? Tudo dando certo, a pontuação tá na tabela, enquanto isso eu vou ajustando a equipe para chegar naquele nível de futebol que eu quero. Que o jogo ontem no Beira-Rio foi um jogo difícil, foi um jogo complicado. O Inter teve chance de marcar seus gols, o Inter tá fazendo bons jogos, tá jogando muito bem, embora a pontuação na tabela seja muito ruim, vice-lanterna.
não acho que a pontuação está condizente com o que o Inter está produzindo. O Inter veio ao Maracanã e empatou com o Flamengo, tendo chance de ganhar o jogo. O Pesolano está fazendo o Inter jogar um futebol aguerrido também, de muita entrega, muita raça, competitivo, e é um time que está conseguindo criar. Só que, claro, enfrenta o Palmeiras, é difícil, ainda assim o Inter tem suas dificuldades, principalmente defensivas, mas o nível de futebol do Inter desse ano para o ano passado é completamente diferente. O Inter começou muito melhor o ano, fisicamente inclusive tecnicamente também. Agora, às vezes, falando só um pequeno recorte do Inter, às vezes os resultados ruins fazem com que o time pare de progredir. Isso é algo que o Inter tem que ficar ligado. Mas o que eu quero dizer é que o jogo foi equilibrado. Foi 3-1 no placar, mas o Inter poderia ter buscado esse resultado se o Palmeiras não tivesse conseguido o terceiro gol, por exemplo. Então, ponto de atenção, mas de um time que vai conseguindo bons resultados, que está competitivo de novo, que é o Palmeiras, e agora, com a chegada desses jogadores, eu acho que o Abel vai reconstruindo essa identidade aos pouquinhos, já que tem esse alívio aí na tabela de pontuação. E por mais que em 2025 o Palmeiras não tenha levantado troféus, né, mas é uma temporada em que brigou pelo título brasileiro mais uma vez com o Abel Ferreira, chegou à final da Libertadores, tendo uma ótima campanha, enfim, sendo dominante na fase de grupos. Eu acho que é muito disso, né, Gonzo? A gente está falando de um time do Palmeiras, de um elenco muito mudado, principalmente a partir da temporada passada. Né, no ano passado o Palmeiras negociou um time completo e contratou um time completo. Dá para escalar 2 times diferentes, só com quem saiu e com quem chegou nesse elenco do Palmeiras. Né? E mais uma vez vai se mostrando muito competitivo. É claro, é só começo de temporada e acho que dá até para falar de uma cobrança ainda maior em cima do Abel, porque ele está tendo reforços de muita qualidade técnica. E aí desde o ano passado, contando já o Andrés, que chega no decorrer da temporada, o John Arias é outro cara que, a gente viu o John Arias na Copa do Mundo de Clubes brigando para ser o melhor jogador do campeonato, não só o melhor jogador do Fluminense. O Fluminense foi semifinalista e um dos destaques do campeonato, da primeira Copa do Mundo de Clubes, foi o John Arias. Então, recebendo qualidade técnica, também com o retorno do Paulinho nesse meio, a pressão aumenta ainda mais. Pressão por resultado sempre vai ter, mas a pressão também para ter um time que não jogue bonito, né, mas tem apresentações mais vistosas, digamos assim. Eu acho que esse elenco do Palmeiras, aí contando com Arias e com Paulinho, né, 100% fisicamente, para mim é o melhor elenco que o Abel teve nas mãos, desde que ele chegou ao Palmeiras. Em outras temporadas, o trabalho dele, que foi excepcional, independentemente dos títulos, mas foi o de transformar elencos que você olhava no papel, não eram tão promissores, e ele transformar jogadores. Né? Ele faz por exemplo, o Rafael Veiga virou um outro jogador quando foi para a mão do Abel. E Scarpa, e, enfim, vários outros que já saem, Rony, jogadores que você olhava antes assim, são jogadores ok. E na mão do Abel Ferreira se transformaram em grandes jogadores históricos para o Palmeiras. Dessa vez não, dessa vez ele recebe jogadores prontos, jogadores com muito potencial, e ele vai caber a ele, né, transformar esses grandes jogadores, manter um time com esses jogadores. Eu acho que o que é difícil para o torcedor do Palmeiras, enfim, entender, quando a gente fala que foi uma temporada que não foi tão ruim no ano passado, porque o Palmeiras chegou à final da Libertadores, o que não é fácil, foi vice-campeão brasileiro, o que não é fácil. A questão é que ele perde esses 2 títulos para o Flamengo, Sim. que é o grande rival em nível nacional. E tem as derrotas para o Corinthians também, né? Ele perde o Campeonato Paulista e é eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians. Então isso para o torcedor dói, que é uma beleza. Mas eu acho que, enfim, aí cabe, e felizmente a presidente Leila, ela tem essa visão macro, ela não se deixa influenciar por pressão, ela sabe, né, o profissional que ela tem ali no comando, e ela, nesta temporada, a meu ver, deu ao Abel as melhores condições, e eu acho que, assim, com o John Arias, né, voltando bem, com o Paulinho se recuperando, me parece que é quase impossível o Palmeiras não passar da boa performance para alguma conquista. É isso. Camila, falando do time do Palmeiras para esse fim de semana, né, depois de uma sequência desse time principal, digamos assim, o time titular que o Abel pelo menos considera hoje, já dá para imaginar um time mais mesclado para esse jogo, que claro, para o Palmeiras ainda vale a busca pela liderança, né, mas a classificação já está assegurada nesse último jogo dessa primeira fase do Campeonato Paulista contra o Guarani.
Pois é, Bené já está com a classificação assegurada, então, e nas próprias últimas entrevistas, né, em outras ocasiões, o próprio Abel já dava sinalizações de que seria necessário, né, fazer essa rodagem, fazer esse revezamento, colocar alguns jogadores jogando mais tempo, outros jogando menos tempo. Então esse jogo, no fim das contas, como o Palmeiras já tem a classificação, né, antecipada, mesmo que ainda tenha toda essa questão da colocação, de como é que vai ser ali no fim das contas, termina sendo uma oportunidade perfeita, né, do Palmeiras colocar alguns jogadores para poder descansar nesse jogo específico e também, além de colocar esses jogadores, né, para descansar, depois aí justamente dessa sequência de 3 jogos, né, de três partidas em que vinha atuando com essa mesma escalação, também termina sendo uma oportunidade de colocar outros jogadores que são jogadores do time reserva, desses jogadores de reserva, de dar espaço, né, para esses atletas também mostrarem um pouco dentro de campo. São atletas que talvez tiveram algumas oportunidades ali, principalmente no início da temporada, mas a partir desse jogo contra o Guarani, o Palmeiras vai terminar entrando numa sequência de jogos que vai ficar um pouco mais difícil do Abel conseguir colocar, por exemplo, uma escalação completamente reserva. Então esse jogo contra o Guarani termina sendo, no fim das contas, a oportunidade perfeita de se colocar uma equipe com jogadores que talvez não tenham tido tantos minutos até agora, uma oportunidade também de, por exemplo, dar mais minutos em campo para o Lucas Evangelista, né, que está nesse processo aí de retorno, já atuou por 2 ocasiões aí saindo do banco de reservas, então termina sendo justamente essa oportunidade perfeita do Abel conseguir aí dar mais minutos em campo para esses atletas e aí conseguir, né, também ver um pouco mais desses jogadores que ele com certeza vai precisar no decorrer da temporada. Talvez não em outros jogos em que necessariamente tem uma escalação 100% reserva, mas ele vai precisar com certeza desses atletas para poder compor o time em outros momentos aí da temporada. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão, neste domingo às 20h30 contra a equipe do Guarani, em partida que vai ser disputada em Barueri, com transmissão dos canais TNT. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão contra a equipe do Guarani, domingo às 20h30, jogo que encerra essa fase do Campeonato Paulista. Como podemos ver aqui na classificação, o Palmeiras é o vice-líder, 7 jogos, 15 pontos na competição. Já a equipe do Guarani está ali brigando por uma vaga nessa fase final do Paulistão, é o 6º colocado, somou 11 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Guarani no Campeonato Paulista. Uma derrota, 3 vitórias e 1 empate. No último jogo que eles fizeram no Paulistão, jogaram em casa contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto e saíram derrotados pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e a equipe do Guarani, todos pelo Campeonato Paulista, são 4 vitórias do Verdão e 1 empate, um retrospecto muito positivo. Vamos aguardar aí como Abel vai preparar esse time neste final de semana, já que a equipe titular vem numa sequência de 3 jogos consecutivos, há grande possibilidade dele ir com um time misto para esse jogo, mas se o Palmeiras vencer e o Novo Horizontino tropeçar, o Palmeiras pode encerrar essa primeira fase do Paulistão na liderança, tendo a vantagem nas quartas de finais, semifinais, de decidir sempre em casa. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!